Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vocês estão felizes com Jesus? Amém? Tem alguém feliz com Jesus aí nessa noite? Eu creio que Deus tem algo poderoso para nós hoje. Eu creio que o Espírito Santo vai colocar o desfibrilador no nosso coração. E nós vamos sair daqui cheios da glória de Deus. Amém? Então eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei como você vai sair, cheio da glória e do poder e da unção de Deus. Se você estava desanimado, se você está angustiado, preocupado, o Senhor vai te tocar nessa noite. Amém? Irmãos, quando eu cheguei aqui hoje, eu estava sentindo uma angústia que não é minha. Então eu gostaria de saber, tem alguém que está se sentindo angustiado? Você está assim, tipo, está agoniado, alguma coisa te incomodando? Tem alguém se sentindo assim? Levanta suas mãos. Não? Ou você está com vergonha de levantar as mãos? Amém, glória a Deus. Se você entrou aqui hoje angustiado, o Espírito Santo vai trazer a paz que excede todo entendimento sobre você. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado porque tu és o Senhor. Tu és o Rei, não há outro como tu. Senhor, nessa noite nós pedimos, enche este lugar, Deus. Enche este lugar com a tua presença. Acampas com os teus anjos ao redor desse salão. Senhor, nós declaramos, Deus, que nesse lugar só há espaço para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Senhor, na autoridade do sangue do Cordeiro, eu repreendo todo demônio, todo principado e toda potestade, Senhor. Nós declaramos vida de Deus aqui, Senhor, nesse lugar. Olhos abertos para te ver, ouvidos abertos para te ouvir, coração aberto para ser ministrado e transformado pela tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, que nenhum dos teus filhos vão sair daqui da mesma forma que entraram, mas eles vão ser tocados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tem alguém queimando por Jesus aqui nessa noite? Tem alguém, tem noiva apaixonada pelo Cordeiro aqui nessa noite? Amém? Hoje a ministração é sobre apatia, guerra contra a apatia. Então, para nós iniciarmos, nós vamos falar o que é apatia, ou o que é estar apático, né? Uma pessoa apática é aquela que ela expressa apatia, que não demonstra sentimentos, não demonstra interesse, é uma pessoa indiferente, desinteressado. Não é sensível, é uma pessoa muitas vezes insensível. Ela é uma pessoa apática diante das situações ou do sofrimento, sem ânimo, sem energia, desanimado, apático. Uma pessoa apática é uma pessoa que não tem mais interesse por nada, por ninguém ou por coisa nenhuma. Às vezes a pessoa está só sobrevivendo. Ela acorda tipo, nada mais faz sentido para mim. Não faz mais sentido isso, ela não sente mais alegria. Não sente mais alegria às vezes no seu trabalho, não sente mais alegria ali na sua escola, não sente mais alegria na sua casa, no seu casamento, na sua família, não sente mais alegria na igreja, no Senhor, em Deus. Isso é uma pessoa apática. E nós temos vivido um tempo muito difícil como igreja. E hoje todas as vezes que eu falar a palavra igreja, eu estou falando a igreja, todos. Não estou falando a igreja Sementes apenas, todas as igrejas. Então o que nós temos percebido é que nós temos vivido um tempo difícil como igreja. Nunca em toda a história, ou pelo menos no tempo da minha conversão, que já fazem 16 anos, eu percebi a igreja muitas vezes tão apática, tão às vezes desinteressada, desanimada, parece que sem força, sem ação, inativa. O que nós mais temos visto nos últimos dias são as pessoas vivendo para si mesmo, por seus interesses, pelos seus ideais, pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelos seus sentimentos, pelos seus interesses, por tudo aquilo que
que muitas vezes ela coloca como prioridade, ou ela coloca como número 1 ali no seu coração. E nós temos visto isso não somente no mundo como um todo, mas muitas vezes isso entrando dentro da realidade da igreja. E o que nós temos visto, com toda essa apatia, com tudo isso que nós temos visto nos últimos tempos, nós temos visto casamentos acabando por causa disso. Existem casamentos que acabam por causa desse desejo, dessa coisa das pessoas viverem somente para si, para os seus interesses, para as suas vontades. Essa falta de interesse, de amor, de compaixão, essa apatia, muitas vezes dentro do relacionamento, que tem destruído relacionamentos. Nós temos visto casamentos destruídos por causa disso. Nós temos visto filhos órfãos de pais vivos por causa da apatia, muitas vezes dentro de casa. Eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar, eu preciso. E muitas vezes nós trabalhamos e os filhos ficam muitas vezes de lado, ou muitas vezes as pessoas chegam à noite em casa e aí dá um celular, ou dá um tablet, ou liga lá o Netflix, o YouTube e deixa os filhos ali. Não demonstra sentimento, amor, interesse, desejo ali de estar junto ali com o seu filho. Nós temos visto, por causa dessa apatia, por causa de todo esse coração dos últimos anos, nós temos visto um grande número de desigrejados. O que seriam os desigrejados? São aqueles que muitas vezes estiveram conosco, estiveram servindo, estiveram fazendo tantas coisas, e chega um momento que eles falam: eu não quero mais, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar de boa agora, vou viver aqui na minha casa, estou com Jesus, mas aqui em casa, sem participar muitas vezes do corpo. Vivem para si, para a sua vontade, para os seus desejos, para os seus interesses. Isso tem sido uma consequência dessa apatia. A gente vê hoje uma busca incessante por likes, seguidores e poder. Nunca nós vimos tanto coach, nunca nós vimos tantos digital influencers, nunca nós vimos tantas pessoas interessadas em aparecer. Queremos ser reconhecidos, né? Muitas pessoas que querem ser reconhecidas, querem que as pessoas olhem para ela e falam: uau, como você é importante, ou como você é especial. E muitas vezes, nos últimos dias, nós temos visto uma geração que é próxima de quem está longe e distante de quem está perto. Muitas vezes nós estamos ali dentro da nossa casa, numa sala, filhos, pais, cada um com seu celular na mão, se aproximando daqueles que estão longe, se distanciando daqueles que estão perto. Mas o que nós podemos esperar da igreja num tempo como esse? Só eu tenho visto que nós temos vivido um tempo como esse? Temos vivido, sim ou não? Nós temos vivido um tempo como esse, não somente dentro da igreja, fora da igreja, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. Eu tenho certeza que você já percebeu isso. Mas o que nós podemos esperar da igreja nesse tempo? O chamado pelo qual nós somos designados por Deus é estabelecer o reino de Deus. Repete comigo: estabelecer o reino de Deus. Muitos passam anos dentro da igreja procurando o seu chamado, quando o mesmo está escancarado em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, é o primeiro texto que nós vamos ler hoje. Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Você é fera mesmo, hein, Wellington? Rapidinho, ó. Vamos lá. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês. Repete comigo: sempre. Isso. E eu estarei sempre com vocês. Esse é o chamado que Jesus deixou para nós, para mim e para você, né? Existem muitas pessoas que passam anos dentro da igreja,
procurando o tal chamado. O seu chamado é esse, meu querido. Ir e fazer discípulos. Aonde você está, onde você está inserido, através do dom que Deus te deu, através de onde Deus te colocou. Esse é o nosso chamado. Então nós temos visto e vivido essa apatia como um todo. Esse desinteresse, esse desânimo, essa indiferença, né? As pessoas não têm compaixão mais uns com os outros. Elas não querem se envolver, elas se envolvem até onde elas acham que podem se envolver, depois elas se afastam. E muitas vezes eu vou estar ministrando hoje e você vai começar a identificar isso até às vezes em nós, em você. Sabe, antes de ministrar isso para vocês, Deus falou isso comigo. De estarmos atentos a sinais que mostram que muitas vezes nós estamos vivendo uma apatia espiritual. E eu coloquei aqui alguns sinais que evidenciam essa apatia espiritual. Talvez você ouve e fala, não, eu não estou passando por isso. Então um dos sinais que nós estamos vivendo uma apatia espiritual é quando nós focamos 100% nos nossos projetos pessoais. Nós temos uma agenda própria nossa, onde quem manda nela é apenas nós. Temos uma agenda 100% focada nos nossos projetos. O egoísmo é uma característica de pessoas apáticas, de pessoas indiferentes, de pessoas que estão com esse sintoma de apatia. Ela não está nem aí com nada e ninguém. Ela se preocupa apenas com os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida, o seu trabalho, a sua casa, só o seu. Esse é um dos sinais que uma pessoa está vivendo pela apatia. O segundo sinal é: não existe tempo para Deus dentro do seu tempo. Então, outro sinal que muitas vezes nós estamos apáticos dentro da igreja ou em outros contextos, esse principalmente dentro da igreja, é que não existe tempo para Deus dentro do seu tempo. Não existe tempo para Deus dentro do nosso tempo. Nós não temos energia para as coisas de Deus. Tudo que é relacionado à obra, não temos tempo. Vamos fazer isso, vamos fazer um evento, ou vamos orar, ou vamos fazer um culto. Não dá, não consigo, não tenho tempo, hoje não. Quem sabe outro dia. Está chovendo, estou doente, meu carro quebrou. Não existe tempo para Deus dentro do seu tempo, não tem energia para as coisas de Deus. Tudo que é relacionado à obra não tem tempo e nunca serve o próximo e sempre diz que está cansado. Eu estou cansado hoje. Hoje eu não consigo, hoje eu não posso. O terceiro sinal que muitas vezes nós estamos vivendo esse estado de apatia é que muitas vezes nós temos uma vida com Deus que se resume a compromissos religiosos. Que significa o quê? Manter a aparência de cristão. O que seria manter a aparência de cristão? É você chegar no domingo, tomar o seu banho, colocar a sua roupa de crente e vir para a igreja. E não vivendo o cristianismo ali, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, fazendo diferença, sendo luz, buscando ao Senhor. Até porque se você almoçar só de domingo, o que vai acontecer? Você vai morrer. Se você ficar de segunda até sábado sem comer nada e vir apenas no domingo comer, muitas vezes você vai ter problemas de saúde por isso. Então nós devemos nos alimentar diariamente do Senhor, da palavra de Deus, da presença de Deus, estar na presença dEle. Outro sinal da apatia muitas vezes no nosso meio é práticas espirituais basicamente inexistentes. Não existe leitura bíblica, não existe oração, não existe tempo de jejum, não existe experiências de discipulado, de estar junto com outros irmãos para crescer, para aprender mais. E o quinto sinal que eu coloquei aqui, que muitas vezes nós estamos apáticos com a nossa vida espiritual ou com a nossa vida como um todo, é a multiplicação dos pecados. O pecado nem dói mais.
ele já não se importa mais em pecar. O pecado já vira uma iniquidade. Então ele peca hoje, peca amanhã e tá tudo bem. Deus me perdoa. Então fica com esse sentimento de não se importar mais. Se está em pecado, se precisa de um conserto, se precisa de uma transformação, de uma mudança. São alguns sinais de muitas vezes que nós estamos apáticos espiritualmente ou nas nossas vidas. Vamos abrir em Mateus capítulo 15, versículo 8. Mateus 15, versículo 8, a Bíblia diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. No último culto de jovens, eu mencionei para os jovens qual é o porquê deles. É muito fácil nós falarmos o que nós fazemos e como nós fazemos, mas por que nós fazemos? Porque o porquê, ele não vem de fora para dentro, porque ele vem de dentro para fora. É o real motivo pelo qual você está onde você está, pelo qual você trabalha onde você trabalha, pelo qual você serve no ministério que você serve. É por causa do seu porquê. E eu falei para os jovens que todos nós precisamos ter um porquê em Deus. Todos nós precisamos ter uma motivação. Você precisa acordar de manhã e falar: é para isso. É pelos meus filhos, é pela minha família, é pelos jovens da Igreja Sementes. É por vidas, é pelo Senhor, é pelo alvo, o propósito que o Senhor colocou no meu coração. Esse é o porquê. E aí, através do seu porquê, você vai descobrir como você vai fazer e o que você vai fazer. Mas muitas vezes nós estamos tão apáticos que nós deixamos. Vamos fazendo, se der a gente faz, se não der. Então esse texto aqui Jesus está falando: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes está fazendo, está honrando, está servindo, mas o coração está distante. E na verdade, após esse ano completou 16 anos que eu me converti ao Senhor. E eu tenho percebido cada dia mais que a luta das pessoas muitas vezes não é apenas para descobrir um chamado dentro da igreja, mas muitas vezes para um lugar onde nós podemos ter reconhecimento. Muitas vezes nós temos muitas pessoas ao nosso redor, não buscando ser usada por Deus ou o seu chamado no Senhor, mas muitas vezes buscando reconhecimento. De Deus, não, de homens. Homens que nos aplaudem, homens que nos elogiam, homens que nos seguem, homens que nos obedeçam. Sabe que só eu tenho percebido isso? Nós temos visto isso na igreja como um todo. Temos visto isso nas mídias sociais, onde cada dia se levanta mais pessoas pregando, mais pastores, mais pessoas que querem likes, querem seguidores, querem reconhecimento. Nós temos vivido num tempo onde não existe mais fome e sede pela presença de Deus. Sede e fome por estar com Ele. Não para pedir algo, não porque está precisando de algo, mas porque quer estar junto com o Senhor. As pessoas não oram mais, as pessoas não leem mais a Bíblia. Elas esperam que alguém ore por elas, elas esperam que alguém leia e fale para elas. Tudo isso é apatia espiritual. Não há interesse mais em crescer, não há interesse mais em buscar, não há interesse mais em cuidar de vidas. Sabe por que nos últimos anos nós somos engolidos pela tal da hipergraça que tem sido pregado, tem sido pregado em tantos lugares? Oséias capítulo 4, versículo 6. Wellington, por favor. Oséias 4, versículo 6, a Bíblia diz: o meu povo, repete comigo, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento.
Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Mas nós vamos nos concentrar ali na parte A. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Sabe por que nos últimos anos nós somos engolidos pela tal da hipergraça? Por falta de leitura da palavra. Por falta de vida com Deus. O meu povo perece, o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então nós muitas vezes temos visto tantas pessoas caindo no engano, por falta de conhecimento, por falta de leitura, por falta de vida com Deus. Mas nós estamos enganando a quem? Muitas vezes com a nossa apatia. Nosso pastor, nosso líder, nosso discipulador, nossa família. Não. Nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos enganando a nós mesmos. Quando nós terceirizamos a nossa vida com Deus. Quando nós terceirizamos o nosso tempo de oração. Quando nós terceirizamos o nosso tempo de leitura bíblica. Quando nós terceirizamos a nossa missão como pais de educar os nossos filhos. Quando nós temos sido roubados da presença de Deus. Irmãos, nós temos sido roubados da presença de Deus. Cada distração, Instagram, Facebook, YouTube, Netflix, tudo que nós temos hoje, todas as coisas que vêm muito fácil, que tomam o nosso tempo, que muitas vezes nós passamos horas durante o dia nessas coisas, isso tem nos roubado da presença de Deus. Eu queria dizer algo para você: você está sendo roubado de momentos preciosos com o Pai, de momentos preciosos com o Senhor. Amém? Nós estamos... Aí você pode dizer: Vitor, por que você está falando tudo isso? Irmãos, hoje muitas vezes nós temos que insistir para as pessoas virem para o culto, cara. Hoje muitas vezes nós estamos aqui ministrando louvor, nós temos que ficar muitas vezes falando: levanta suas mãos, feche seus olhos, fale com o Senhor, ore. Nós já estamos vivendo uma guerra contra a apatia. Quando que Jesus deixou de ser suficiente para nós? Quando que nós paramos? Quando que nós perdemos a sede e a fome? Quando que nós começamos a pensar: não precisa disso, não precisa de tudo isso, a gente já faz muita coisa. Irmãos, 80%, eu estou falando por mim, pelo menos dos desigrejados que eu conheço, todos aqueles que falam que vão servir a Deus nas suas casas, muitos deles eram muito ativos dentro da igreja. Eles simplesmente cansaram. Eu não quero mais, muita coisa. Quando? Mateus 6, versículo 33, a Bíblia diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a você. Vamos ler junto? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quando que nós paramos de buscar? Quando que Cristo deixou de ser primeiro lugar para nós? Quando nós paramos de crer que as demais coisas Ele acrescentaria? Quando nós perdemos a nossa confiança no Senhor? Quando nós começamos a agir pelas nossas próprias forças? Quando nós paramos de orar? Quando nós paramos de buscar? Quando nós paramos de ter empatia pelas pessoas, compaixão, amor? Quando nós paramos de dar atenção para os nossos filhos? Quando nós paramos muitas vezes de dar atenção para o nosso marido ou para a nossa esposa? Quando que nós caímos no automático? Quando nós paramos de buscar? Quando que aquele versículo que nós vemos agora em Mateus 6,33 deixou de ser uma verdade para nós, para a nossa família, para a nossa casa? Mas eu não trouxe, você não veio aqui hoje para sair daqui triste, falando, meu Deus, eu estou assim. Não. Como eu disse, eu creio que o Espírito Santo vai nos tocar nessa noite. Amém? Porque Jesus deixou um spoiler para nós. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Porque muitas vezes nós estamos vivendo com Deus, nós estamos servindo, nós estamos fazendo tantas coisas, e nós começamos a desanimar, nós começamos a nos entristecer, às vezes com coisas, situações, pessoas. Ou então começa a acontecer coisas que deixam você angustiado, que te deixam preocupado. Talvez uma enfermidade, um problema financeiro, um problema na família, eu não sei o que pode ser. E isso vai tirando as suas forças, vai te minando. Você começa a olhar para você e você não tem mais forças. Muitas vezes você está no automático. Está indo, mas está no automático. E aí você começa a buscar resoluções, você começa a querer fazer na força do seu braço. Eu consigo, eu vou orar, eu vou fazer isso, e você está sem forças. Mas você muitas vezes não reconhece que está sem forças. E aí você começa a perder a confiança em Deus. A confiança de que Deus vai fazer, a confiança de que Deus está cuidando, a confiança nas promessas, nos sonhos, nos projetos que Deus colocou no seu coração. E quando nós vamos ali, nós vamos ler Apocalipse 21 e nós vamos ler Apocalipse 22. Eu acho muito interessante quando nós estamos lendo ali no livro de Apocalipse. João estava ali na ilha de Patmos e Deus deu ali a revelação de Apocalipse para ele. E Deus, Ele vai mostrando tantas coisas que iria acontecer. Ele vai falando das 7 igrejas. Ele vai falando de tantas coisas que João também presenciou, que João viveu. Mas eu acho interessante que chega nos últimos capítulos, Deus dá para João a melhor notícia que ele poderia receber, que eu e você recebeu. Eu brinco que esse foi o spoiler de Deus. Basicamente Deus fala para João, ei, vai acontecer tudo isso, fim do tempo, a morte de muitos vai esfriar, as igrejas. Falou sobre as 7 igrejas. Vejo que não és morno, nem frio, vou vomitar-te-ei. Tantas coisas ali que talvez João estava falando, cara, quanta coisa que vai acontecer, tantas coisas. Mas aí Deus vem nos últimos 2 capítulos de Apocalipse. Vamos abrir a Bíblia, Apocalipse 21. Obrigado, Jesus. Essa aqui é NAA, vamos ler na NVI mesmo, tá, Wellington? Para os irmãos acompanhar. O véu tu rompeste, a tumba vazia.
vazio e agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. Amém? Vamos ver o spoiler de Deus? Apocalipse capítulo 21. É isso aí, Wellington. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que estou fazendo nova todas as coisas. E ele acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte, e ele mostrou-me a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda.
o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Eu não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus, aleluia, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos os nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Pode ir para Apocalipse 22, maninho. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Queria que a banda fosse subindo. Que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Eu sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então ele me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o mundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continua o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Mas eu, Jesus, eu enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem.
E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Talvez você tenha vivido apatia espiritual. Talvez você está apático às coisas de Deus. Eu queria que você abaixasse sua cabeça no seu lugar. Isso. E eu queria que você olhasse para você, olhasse para a sua casa, olhasse para a sua vida, olhasse para a sua vida espiritual, natural. Essa é a promessa de Deus para nós, irmãos. Deus relatou através de Apocalipse muitas revelações para João ali na ilha de Patmos. Muitas coisas que iam acontecer, boas e ruins. Mas a melhor mensagem ele recebeu. E é essa mensagem que eu quero que você guarde hoje. O Senhor quer renovar suas forças nesta noite. Basicamente Deus estava falando para ele tudo o que ia acontecer. Basicamente Deus estava falando para João: você está vendo tudo isso que vai acontecer? Fique em paz. Existe uma nova Jerusalém sendo preparada para você. Sabe, irmãos, nos últimos dias, uma oração que eu tenho feito para o Senhor, nos últimos anos e nos últimos dias, é: Deus, eu quero ser encontrado fiel. Eu quero ser encontrado fiel. Sabe, irmãos, existem poucos relatos sobre os discípulos quando Jesus estava sendo crucificado. Mas a Bíblia diz que tinha um discípulo que estava ao lado de Maria. Em João ali 19, continue com sua cabeça abaixada, versículo 25 ao 27. A Bíblia diz: perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Sabe, João, ele teve o privilégio de receber a revelação do Apocalipse. Mas João, ele fala para nós sobre permanecer até o fim. De todos os discípulos, ele é aquele que estava ali, à frente de Jesus na crucificação. Senhor, eu quero ser encontrado fiel. Eu quero ser encontrado fiel. Senhor, nos encontra fiéis. Nos encontra queimando. Nos encontra com as nossas lamparinas cheias de azeite.